Olá, sejam muito bem-vindos a essa aula onde nós vamos trazer aqui para vocês o segredo milenar de resolução de problemas que nós temos ali na Bíblia, como que os antigos resolviam os seus problemas de forma sábia, estratégica e alcançavam a sua bênção, sem ter acréscimo de dores. Né? Porque hoje em dia nós vemos as pessoas resolvendo os seus problemas e muitas vezes de forma que não é interessante. Por quê? Todo problema que nós temos geram alguns comportamentos padrões. Que comportamentos que você já notou que você tem quando você tem um problema? Provavelmente algum desses que eu vou citar para vocês. Olha só. Então, nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar dos comportamentos que geralmente nós temos quando temos problemas. Em seguida, nós vamos falar o que isso gera no nosso cérebro e no nosso organismo. E, por fim, nós vamos falar como que os antigos resolviam os seus problemas de uma forma sábia, garantiam ali a sua vitória sem acréscimo de dores, tá? Então, são essas três partes e eu creio que isso aqui será algo que vai te abençoar esse conhecimento e já convido você a compartilhar este vídeo com outras pessoas, tá certo? Então, vamos lá. Bom, o nosso cérebro é um cérebro muito complexo, muito interessante, mas que a neurociência tem abordado ele de uma forma mais clara e que nos permite aplicar de forma estratégica os conhecimentos. E então, hoje nós vamos falar aqui do que acontece no cérebro quando você tem uma situação de dificuldade, um problema na sua vida. Não importa se é na área sentimental, da saúde, financeira. Quando você tem um problema, o seu cérebro reage de uma forma padrão. E o que acontece? O nosso cérebro tem várias células e várias substâncias que vão reagir ali com o cérebro para fazer sinapses, para fazer comandos no cérebro e que o corpo também vai sentir estes comandos. Então, olha só, quando você está numa situação de angústia, de medo, de tristeza, uma substância que é liberada pelo seu cérebro, que dá uma desregulada no seu cérebro, é a dopamina. Por quê? Porque a dopamina, ela é uma substância que ela no seu cérebro é responsável pela química do autocontrole. Então, geralmente, problemas nos tiram do eixo, não é assim? Problema nos causa o quê? Ansiedade, preocupação, às vezes insônia, muitos até depressão, dependendo da profundidade do problema. Problemas mexem nessa química de autocontrole. A dopamina, ela é responsável por sinalizar para o nosso cérebro situações de prazer, situações de alegria. E aí, quando há essas circunstâncias em nossa vida, essas químicas, esses processos que acontecem no cérebro, eles vão ter uma mudança. As células do cérebro que recebem maiores terminais, né, para substâncias desenvolverem ali processos, são os neurônios, em primeiro lugar, e em segundo lugar são as células do sistema imunológico, que são os leucócitos, os macrófagos, os eosinófilos, tá? Então, o que acontece? Quando a gente entra numa situação de crise, de problemas, é o que mais vai reagir no nosso corpo negativamente, né? E essas substâncias químicas, elas não vão ficar somente no nosso cérebro. Elas vão vir perpassando por todo o nosso corpo. Elas vão atuar, essas emoções, vamos supor que você está sentindo angústia. Essa angústia, essa dopamina que vai ser desregulada no seu cérebro aqui, né? O cortisol que vai aumentar e tudo que é processo que vai ser negativo para o seu corpo, ele vai vir com essas emoções trabalhando por todo o seu corpo. Então, o que isso vai causar? Vai causar baixa da tua imunidade. Vai causar doenças, né? Porque com a imunidade baixando, você vai gerar doenças. Então, nós temos realmente que ter estratégias claras para que
nós possamos ter saúde, nós possamos resolver os problemas de uma forma sábia, de uma forma equilibrada e que não acrescente dores. E é interessante isso, por quê? Isso é interessante porque é resposta automática do nosso corpo, que não é um corpo incorruptível, que não é um corpo glorificado ainda. Como assim, né? Tudo o que nós passamos nessa terra é consequência do que aconteceu lá no Éden, é consequência do pecado original. Porque até então, o homem não tinha nenhum problema para resolver, não tinha que pensar em estratégias, não precisava pensar na química cerebral, do que acontece com ele se ele não souber determinadas coisas em relação à sua saúde. Não tinha essa preocupação, porque ali a vida era plena, abundante, sempre saudável. Aquilo que o homem queria, ele tinha, né? E ainda o principal ele também tinha, que era a presença diária de Deus em sua vida. Mas a partir do momento que ele chegou aqui nessa terra, ele começou a ter uma série de questões a resolver diariamente. Começou a preocupar-se com trabalhar, começou a preocupar-se em ter bons relacionamentos e assim por diante, né? Tudo que vai acontecer na humanidade após a saída, após a queda, né, do homem, após o pecado original, muda a vivência, muda a estrutura mental do homem. E hoje nós estamos aqui aprendendo como resolver, então, esses problemas de maneira mais sábia. E uma outra coisa que é muito interessante, que eu tenho sempre falado lá no Instagram, é o seguinte: todos os estudos voltam a comprovar que as estratégias bíblicas funcionam, que as estratégias bíblicas são fortes, verdadeiras, reais, e nós podemos usá-las para poder resolver os nossos problemas. Existem várias. Quem nos dá unção, sabedoria para usá-las com eficiência é o próprio Espírito Santo de Deus. E aqui nós vamos falar das estratégias que milenarmente se usavam, dando alguns exemplos, mostrando para vocês que realmente o resultado disso é vitória, é bênção, é milagre, tá? Então eu quero lembrar para vocês aqui, neste momento, de duas estratégias que diariamente muitos de nós fazemos a primeira e que provavelmente com uma regularidade assim, espero eu que vocês estejam fazendo, porque é muito bom, realmente tem uma efetividade. Eu creio que outros já estão fazendo também. E a primeira é a oração e a segunda é o jejum. Eu quero ler sobre a oração para vocês aqui em Filipenses 4, dos versos 6 a 7, onde está escrito da seguinte forma: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, aqui em Filipenses, nós vemos que a nossa ansiedade, nós não devemos andar com ela, mas que a oração e a súplica aos pés do Senhor, juntamente com ações de graça. O que são ações de graça? É em tudo o que fizermos, nós sabermos que temos que agradecer ao Senhor. Nós já temos que pedir ao Senhor, crendo que receberemos, e já temos que estar agradecendo antecipadamente por tudo aquilo que Ele fará. Para você fazer essas ações de graça de uma forma correta, você precisa ter aquela fé como um grão de mostarda que a palavra fala. Você se lembra dessa palavra? Ela está em Mateus, capítulo 17, verso 20. Está escrito o seguinte: eu asseguro, seu Senhor Jesus, eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês.
essa questão do tamanho de um grão de mostarda, né? Uma fé do tamanho do grão de mostarda. O grão de mostarda é um grão pequenininho e ele é um grão indivisível. Você não consegue partir. Então é nesse sentido, é de uma fé sem dúvida, de uma fé inabalável, de uma fé que nada a contamine. É uma fé muito firme, certeira, que vai no alvo, não teme e é uma fé focada, tá? Então é essa fé, é aquele agradecimento contendo essa fé firme, indivisível como um grão de mostarda. Eu tive uma experiência essa semana, eu já tive essa experiência em outras situações da minha vida. Acho que não é a primeira vez que eu falo isso para quem me acompanha. De estar com alguma dor no corpo. Eu já tive essa experiência mais de uma vez. Eu já tive dor nos meus pés e dor nos meus braços. E eu orei determinada, agradecendo ao Senhor pela cura. No momento da minha oração, eu orava e agradecia e eu foquei o meu pensamento em estou curada e agradeço ao Senhor Jesus por isso, por essa cura que eu sei que o Senhor me dá agora. É a tua palavra, isso é minha oração, né? Eu determinei durante a oração. É a tua palavra que diz que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Então eu agradeço ao Senhor de todo o meu coração, porque eu sei que o Senhor me ouve e eu sei que neste momento eu estou sendo curada. Eu já fiz isso. Eu fui curada de dores nos pés, de dores nos braços. Eu tive uma experiência ontem pela manhã em que eu estava querendo me dar dor de garganta. Eu orei dessa mesma forma, determinando. E também tive a resposta, né? Porque o que acontece? A fé, ela é o instrumento que a gente precisa ter dentro da nossa oração, dentro do nosso jejum, dentro de qualquer prática que nós fizermos, né? Qualquer disciplina espiritual, ela é o ingrediente central. É ela que vai promover a manifestação do milagre. Eu já falei com vocês lá no meu Instagram a respeito de manifestação, de lei da atração, né? As pessoas no mundo chamam dessa forma. Mas o que eu acredito é que qualquer pessoa que empregue uma fé como um grão de mostarda, como está escrito aqui em Mateus 17:20, que ela empregue uma fé firme, uma fé indivisível, ainda que ela não tenha recebido o Senhor Jesus como seu Salvador. Essa fé firme, ela é princípio antes da própria vinda do Senhor Jesus. Por que ela é princípio? Porque é algo que já estava lá em Gênesis. E a vinda do Senhor Jesus, ela nos garante salvação para a vida eterna. Mas existem uma série de leis que são universais, que o Senhor constituiu na criação do universo essas leis, para que quando nós aplicássemos, qualquer ser humano que habita sobre a terra habite, né, que habite sobre a terra e aplique essas leis, elas funcionam. Por que vocês acham que existem pessoas que não são cristãs e são abençoadas, têm muita saúde, têm muitas bênçãos financeiras, têm muitas coisas em suas vidas que são abençoadas e às vezes um cristão não usa determinados princípios e quando ele começa a usar, ele também é. Às vezes, por isso que a palavra fala que às vezes aqueles que nem estão na presença do Senhor são mais prudentes para algumas coisas. Porque existem princípios que são universais, funcionam para todos. E existem coisas que são reservadas a nós, que aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A entrada no reino do Senhor, né? A entrada no reino de Deus é para aqueles que entenderam que Jesus morreu na cruz para a sua salvação. Aqueles que entendem que precisam se arrepender dos seus pecados, precisam viver uma vida de santidade. E inclusive estes que buscam viver uma vida de santidade, gente, é princípio também. Quanto mais você busca uma vida de santidade, mais saúde você tem. Mais paz você tem.
Às vezes a gente adoece por pecados não confessados. Às vezes a pessoa adoece porque ficou alguma brecha, algum pecado que ela nem sabe que tem, que ela precisa confessar para ser liberada de alguma prisão no mundo espiritual. Eu não vou estender muito, mas o que eu queria dizer aqui, fique claro para vocês, é a respeito da fé. A fé é um princípio que a palavra fala, tudo é possível àquele que crê. A palavra não está dizendo, tudo é possível ao cristão que aceitou a Cristo e crê. A fé é princípio universal. Mas ela tem que ser uma fé aplicada de uma forma certeira, sem dúvida. E aí você alcança. Então essas estratégias que nós vamos empregar nos momentos de crise, de dor e de dificuldade na nossa vida, são as estratégias da oração, do jejum, porém nós vamos fazer isso de uma forma sábia, nós vamos treinar essa fé firme, essa fé indivisível, essa fé que é como um grão de mostarda. Assim como, por exemplo, a rainha Esther aplicou. A rainha Esther ficou ciente de um plano do general Naamã, um homem que queria acabar, destruir com todo o povo judeu daquela época. Ela ficou ciente e ela decretou um jejum de 3 dias. Um jejum absoluto, tanto de alimentos ali quanto de água. Um jejum absoluto para que ela pudesse entrar na sala do trono, né, do rei Assuero e pudesse conversar com ele, explicar a situação e livrar o seu povo. E o que aconteceu? Ela alcançou essa bênção. Aquele que queria destruir foi destruído. O jejum é algo poderoso que foi usado por ela. Aqui nessa situação, Esther e aquele povo, obviamente, poderiam ter sentido ali, ficado na ansiedade, na reclamação, no medo, na angústia, reclamando ao Senhor, mas eles resolveram, ao invés de reclamar, clamar aos pés do Senhor por socorro, clamar aos pés do Senhor para que Ele manifestasse o seu poder e os livrasse. Então, o jejum é algo que você pode empregar. A mesma coisa Daniel fez quando ele precisou de uma resposta de oração. Ele também usou o jejum. José também, quando ele foi solto da prisão para se chegar na sala do rei Nabucodonosor e fazer a interpretação de sonho, para que muitos não fossem mortos ali naquela situação, porque o sonho do rei tinha que ser interpretado e ninguém conseguia. E depois ele empregou a oração, o José. E depois que ele empregou a oração, o que aconteceu? Ele saiu da posição de escravo e passou à posição do seu sonho. Vocês se lembram que José sonhava, que ele seria grande? Então ele passou a posição, ao propósito que Deus tinha na vida dele após essa oração que abriu o dom, que determinou com que fosse ativado. A oração fez com que o dom dele de interpretação fosse ativado novamente e ele foi libertado e se tornou grande. Josafá foi o rei de Judá. Ele convocou o reino a jejuar e orar diante de uma aliança de inimigos, que foram os moabitas, os amonitas, entre outros. E aí ele conseguiu vencer esses exércitos por uma estratégia muito bonita após jejum e oração. Então, as armas que nós precisamos já estão todas postas com clareza para nós na Bíblia, de que elas funcionam, de que nós não precisamos andar ansiosos, de que o que nós precisamos fazer é treinar uma fé como um grão de mostarda e precisamos aplicar jejum e oração.
E eu também convido a você, as palavras preciosas das Escrituras, você determinar, você utilizar afirmações ao longo do seu dia. Porque não adianta você orar 5 minutos, 10 minutos, 20, meia hora, que seja aqui agora, e passar o resto do dia preocupado, passar o resto do dia reclamando. Não. Você precisa treinar a sua mente para que ao longo do seu dia você continue a declarar que você já é vencedor, você continue a declarar que tudo já deu certo, continue a declarar que você é mais que vitorioso e você verá a sua vitória se manifestar. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Para fazer tudo isso, a gente realmente precisa aplicar e a gente precisa ter foco, determinação. E é interessante que você entenda que a gente precisa realmente renovar a nossa mente para estar conseguindo fazer essas coisas de uma forma constante. Não é? Porque é na constância que nós vemos a nossa realidade realmente ser melhorada dia após dia. E quando você tem determinadas situações, você precisa manter uma constância, porque dependendo do que você está vivendo, você vai passar por processos. Não vão ser coisas que você vai resolver, dependendo da situação, do dia para a noite, né? Tem coisas que sim, que você resolve do dia para a noite, e o Senhor Jesus pode trazer na sua vida um milagre, sim, do dia para a noite. Ó. Tá precisando de, sei lá, um valor para quitar uma dívida? Pode ser que o Senhor traga esse valor de uma forma inesperada para você. Mas e se for algo que o Senhor quiser que você passe por um processo, assim como José passou? E se for algo que você precise passar por um processo, por algum objetivo que o Senhor tenha, porque como o rei Judá, né, de Judá, o Josafá passou, você precisa de um tempo maior para resolver. Você vai precisar, para se manter com foco, de uma mente renovada. Então, eu convido você a entrar no método MUD, que é o método que o Senhor nos trouxe, para que a gente tenha essa clareza mental e foco para resolver problemas de uma forma estratégica, de uma forma que você vai estar com a mente alinhada, com a mente clara, determinada a conseguir, até dar certo. Tá bem? Foi um prazer receber você aqui. Se você tem interesse pelo método MUD, vou deixar ele nos comentários para você entrar. Quem entrar nessa semana, quem entrar no mês de novembro, ganha junto com o método MUD o livro Código da Multiplicação, para poder aplicar o método de uma forma mais eficiente. E foi muito bom ter você aqui na aula. Eu espero que nós possamos nos ver na próxima aula também. Um grande beijo para vocês e fiquem com Deus.